Olá, mulher de Deus, mulher maravilhosa que está aí do outro lado, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e esteja na santa paz do Senhor. Se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes e venho trazer mais uma mensagem da parte de Deus. Antes de começar a falar, quero te convidar a ser inscrita nesse canal e também a compartilhar com outras pessoas, com outras mulheres, né? Para que a palavra do Senhor venha alcançar esses corações e que possamos ver grande mudança, que o Espírito Santo de Deus possa achar lugar para transformar, para libertar e para salvar. Estou aqui fazendo a vontade de Deus e peço a sua ajuda. Me ajude fazendo isso, compartilhando, dando um like também, porque isso ajuda a fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que é um conteúdo relevante e ele comece a espalhar para mais pessoas, amém? Então vamos lá. Hoje eu quero ainda continuar falando sobre autoestima. Parece ser uma palavra que não tem muito sentido, né? Tá preocupada com a aparência, tá preocupada com o externo, mas você não tem ideia como Satanás trabalha nessa área. É a principal área que Satanás usa para destruir um ser humano. Ele sabe que quando nós estamos com a nossa baixa estima, nós não temos força para fazer as coisas mais simples que sejam, como por exemplo limpar a sua casa, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, correr atrás dos seus sonhos, ter força para trabalhar, para realizar, sabe? Às vezes você tem aquele sonho, um desejo, né, de empreender, de ser um grande empresário, de ser uma grande empresária. Então, Satanás, ele conhece, ele sabe, ele olha para você. Ele não tem o dom da onisciência, né? Ele não é onisciente, onipotente, onipresente. Quem tem essas características é o nosso Deus, mas ele é astuto. Ele analisa toda a situação. Então, quando nasce ali uma criança, ele já consegue entender, porque ele vê o mundo espiritual, que ali é um ser que vai ser cheio da graça de Deus e que ali tem uma grande obra. Está nascendo ali um inimigo dele, né? Porque Satanás é o nosso inimigo. Então, ele vai começar a trabalhar para que aquela obra não seja realizada, para que aquela missão não seja realizada. É muito fácil observar isso. Nós vemos quando Jesus nasceu que Satanás usou aqueles homens do poder para matar, aniquilar as crianças até 2 anos, né? O intuito disso era alcançar Jesus, porque Satanás já deixou ali explanado que havia nascido o Salvador. Então Satanás começa a trabalhar dessa forma, ele sempre vai querer opor contra a obra de Deus. Nós vemos também Moisés, quando Moisés nasce, foi decretado ali que todos os meninos fossem mortos. Por que isso? Porque Satanás sabia que estava nascendo ali um Salvador daquele povo de Israel, aquele povo de Deus que estava cativo, né, que estava escravizado ali no Egito. Então, quando nasce Moisés, Satanás arquitetou um plano e colocou ali no coração, na mente daqueles homens perversos, porque ele encontra lugar e ele trabalha. Assim como Deus tem seus discípulos aqui na terra, Satanás também tem seus discípulos aqui na terra. Assim como Deus fala conosco, Satanás também fala, Satanás também vai na mente. Satanás sempre está imitando o que Deus faz. Ele quer ser Deus. Não foi por isso mesmo que ele foi aniquilado ali do céu, né? Foi expulso do céu, porque ele queria ser como Deus. E ele não mudou isso nele. Ele continua querendo fazer as mesmas coisas que Deus fazia. Ele continua querendo ser Deus, principado desse mundo. Mas ele sabe que tem um Deus supremo, um Deus maior. E quando nós confiamos nesse Deus, não há ninguém que possa nos parar. Mas quando nós damos lugar a Satanás, ele trabalha. E ele trabalha na vida de qualquer ser humano. Muitas vezes nós ficamos presos àquela situação, não, como eu vou na igreja, como eu sou filha de pastora, como meu pai era presbítero, como eu oro uma vez ou outra. Não, Satanás não vai fazer nada. Satanás vai contra você que é servo e servo do Senhor. Satanás trabalha dia e noite querendo te destruir. A palavra do Senhor diz isso, que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando uma situação para nos devorar, para nos destruir. Esse é o intuito de Satanás. Quem pertence a ele está lá no mundo fazendo o que lhe agrada, ele deixa em paz. Mas você que ele sabe que Deus escolheu para uma grande obra, é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus na terra. Ele vai trabalhar constantemente contra a tua vida para te destruir, procurando uma situação, uma brecha, mas maior é quem está conosco. Mas assim como Satanás ele é astuto, nós também temos que ser como que nosso Deus nos disse? Simples como a pomba e prudente como a serpente.
Também temos que estar atentos, fechando brechas, nos colocando na posição e procurando agradar a Deus. E dessa forma, Satanás não encontra lugar para nos destruir. Mas não podemos nos acomodar. Muitas vezes nos acomodamos nessa situação. Eu sou religiosa. Eu cumpro rituais. Então, achamos que isso vai fazer com que Satanás nos destrua. Mas Satanás não quer saber disso, não. Satanás foi tentar Jesus Cristo, o Filho de Deus. Satanás é tão astuto, tão perverso, que algumas passagens da Bíblia você vê ali alguém possesso de demônio, e quando via Cristo já gritava: Filho de Deus, o que você tem comigo, né? Ali naquela manada de porco, ele disse isso para Jesus: deixe-me pelo menos sair daqui e ir para essa manada de porco. Reconhecendo que Jesus era Filho de Deus. Em algumas situações nós vemos na Bíblia ele falando: se você é mesmo Filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. Se você é mesmo Filho de Deus, então se atira aqui, desse precipício. E ali o nosso Senhor Jesus combateu ele na palavra. Então você observa que Satanás foi tentar o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Imagine nós, não é verdade? Então não caia nessa não, que como você vai na igreja, como você é filha de pastor, como você nasceu no berço evangélico, Satanás vai ficar nele eu não vou mexer. Muito pelo contrário, você que é o escolhido de Deus, você que procura agradar a Deus, ele vai ir contra você. Não tema, porque o Senhor é contigo. Então vamos lá. Nessa passagem eu quero falar com vocês hoje sobre a mulher samaritana. E nós observamos aqui essa situação de baixa estima. Essa mulher já havia casado 5 vezes e o homem que ela estava não era seu marido. E isso quem revelou foi o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo sabia que naquele poço ele ia encontrar uma mulher cabisbaixa, sem ânimo, se sentindo inferior às outras pessoas. Devido a essa situação, as outras mulheres não tinham contato com ela. Ela era uma mulher samaritana e os próprios samaritanos a desprezavam. Ela ficou nessa situação, nós conseguimos entender que era uma mulher frustrada na vida sentimental. Ela tentou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes e não conseguiu ser feliz na vida sentimental. Imagina como estava o coração dessa mulher. E o homem que ela estava naquele momento não era o marido dela. Ela chegou num ponto de: poxa, eu já casei várias vezes, não deu certo? Esse daí que está querendo ficar comigo, eu vou ficar. Ninguém me dá importância, eu não tenho valor perante a sociedade. Tanto que, segundo estudiosos, ela ia buscar água nesse poço no horário que as outras mulheres não estavam. Porque quando ela ia junto com essas mulheres, com certeza essas mulheres a desprezavam, falava coisas que a machucavam. Então ela teve essa estratégia, esperava as mulheres ir buscar a água no poço, então depois ela ia sozinha com o cântaro dela. Com aquele coração frustrado, com a baixa estima, se sentindo um nada. Então nosso Senhor Jesus, que é onisciente, não é verdade? Então nesse momento, ele vai ali, ele dá faz de uma forma tão maravilhosa, tão especial. Imagina se ele chega ali com os 12 discípulos e assustar aquela mulher. Aquela mulher talvez sairia correndo, mas ele teve a estratégia certa. É isso que nós temos que saber também, como alcançar os corações, como alcançar essas almas que muitas vezes estão sentindo dessa forma. E muitas vezes nós mesmos sentimos assim, humilhado, desprezado. Como eu disse, Satanás trabalha muito na nossa estima. Ele sabe que quando ele afeta o nosso coração, quando ele vem na nossa mente dizendo: você não é capaz, você não pode, você é burro, você é burra, muitas vezes os próprios pais. Uma criança já começa ali, a entender um pouquinho o que o pai está falando. Nossa, você não sabe fazer nada certo, você é muito burro, você é muito burra. Você não vai ser nada na vida, se continuar desse jeito não sei o que, não é assim? E aquilo vai sendo implantado, sem querer, o próprio pai, a própria mãe está ali lançando uma palavra de maldição e Satanás está usando aquilo para destruir aquela vida. Talvez aquela criança já foi escolhida para uma obra na terra, já tem ali algo específico para aquela vida, então Satanás vai trabalhar no meio ambiente dele, dentro da família, na escola, depois na faculdade, no seu serviço, fazendo com que essa pessoa se sinta incapaz e não faça a obra de Deus. Nosso Deus, quando a pessoa nasce, já deu ali, encarregou aquela criança: você vai ser usada na minha obra, eu quero fazer tal coisa contigo, eu tenho uma missão para ti, eu vou te encher da minha graça. E ali Satanás começa a trabalhar para que essa obra não seja realizada. Então com essa mulher não foi diferente, ela chega ali, olha só, essa mulher tinha ali uma missão. Mal sabia ela que através dela as portas seriam abertas para que Jesus entrasse em Samaria, porque judeus e samaritanos não se davam bem. Mal sabia essa mulher que ela tinha sido escolhida já para uma obra.
No ver dela, eu não sou capaz, eu não posso, eu sou desprezível, eu não tenho valor nenhum. E no ver de Jesus, eu vou usar você para uma grande obra. Eu vou usar você para que vida seja alcançada. E ela não sabia disso. Olha só como que Deus trabalha e olha só como Satanás também trabalha. Então, nesse momento, Jesus vai naquele poço, pede ao seu discípulo, vai lá buscar comida, vai lá, meu filho, vamos lá fazer o que nós estamos precisando, vai lá buscar um alimento para nós. Enquanto isso, ele foi lá e sentou no poço. Vamos lá, deixa eu ler para vocês aqui, João 4, versículo 6, que diz assim, ó: estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seu discípulo tinha ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com o samaritano. Observamos aqui que ela já tem essa rejeição, né? Você é judeu, você não pode falar comigo. Então ela já sabia que havia essa situação. Ela achou isso muito estranho. Como que você, sendo judeu, fala comigo que sou uma mulher samaritana? Replicou-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Está aqui o Senhor trazendo ali a solução, né? Para aquela vida. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como tirar água e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Trazendo ali a salvação para alguém que está perdido, que está destruído, que não se sente valorizada. Ali nós Senhor Jesus trazendo para ela uma esperança, né? Então, nós observamos que é dessa forma que o Senhor trabalha. Ele sempre quer nos dar uma palavra que nos levante, né? Que nos edifique. Ele sabe como é importante que nós tenhamos essa autoridade e reconhecemos a grandeza de Deus em nossas vidas. Reconhecemos que não somos capazes, mas é Ele que nos capacita. Nós temos que ser firmes e fortes, repreendendo Satanás quando vir na nossa mente, dizendo que você não pode, você não é capaz, ficando preso com coisas que aconteceram no passado, coisas que vão te paralisar. Precisamos nos posicionar e acreditar que somos escolhidos por uma grande obra. Mesmo quando todos te olham e não vê em ti essa força, não vê em ti essa capacidade. Você precisa acreditar em você. Se você não acreditar, não tem como Deus realizar a obra. Deus acredita em você. Deus te escolheu para uma grande missão, para uma grande obra. Mas se você não acreditar nisso, não tem como Ele trabalhar. Porque Ele trabalha em conjunto conosco, não é verdade? Ele faz na nossa vida aquilo que é impossível, mas o possível somos nós que temos que fazer. Então nós precisamos entender isso e colocar em prática para que haja uma mudança em nossa história. Então ali Jesus tem um primeiro contato com aquela mulher, traz para ela ali a salvação e depois começa a revelar a vida dela, onde ela consegue entender que ele era um homem diferenciado, que havia alguma coisa nova ali, alguma esperança, que ela estava diante de um profeta. Então nessa conversa vamos ver o que ela diz no versículo 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Isso para ela era muito importante. Imagina uma água que vai trazer ali uma solução para o problema dela. Ela não queria estar ali em contato com aquelas pessoas, com aquelas mulheres, com aqueles homens que a desprezavam. Então se tinha uma água que ela ia beber e nunca mais ia ter sede, ela não precisaria mais passar por essa humilhação, por esse desprezo. Ela estava achando que ela estava falando da água, né? A água comum que alimenta o nosso corpo físico, mas ele estava falando da água que salva, da água que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Então disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Oh, glória, né? Então aqui o Senhor revela a vida dela, revela o oculto, revela o escondido. E ela observa ali que ela está diante de um homem diferenciado, ela está diante de um profeta. Mal sabia ela ainda nesse momento que ela estava diante do Salvador, Jesus Cristo. Vamos ler no versículo 27 que diz assim, nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com elas?
Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Então observamos aqui que chegou diante de Jesus uma mulher cabisbaixa, desanimada, uma mulher que achou estranho um judeu estar falando com ela. Se ela já era tão desprezada entre os próprios povos dela, o samaritano, devido àquela situação que ela vivia, imagina os judeus, que não era para estar conversando com ela, pois eles tinham essa certa rixa um com o outro. Então, observa que nessa situação, a autoestima da mulher já está elevada. Nessa situação, essa mulher está se sentindo importante, como um judeu, como alguém assim, para um momento para falar uma palavra, para revelar a minha vida, aquilo que está em oculto, e mesmo assim me trata com tanto amor, sabendo da minha situação, sabendo que sou eu uma mulher desprezível, sabendo que sou eu mal falada, que não tenho valor na minha sociedade onde eu vivo. Ele para e ainda lhe oferece uma água que nunca mais ela terá sede, trazendo ali para ela uma esperança. Não é verdade? Então, nesse ponto, essa mulher está com a autoestima dela elevadíssima. Tanto que ela não quer mais nem saber daquela água física. Ela joga aquele cântaro no chão e sai correndo anunciar a palavra do Senhor, fazendo-se cumprir aquilo que eu disse, a missão. Lembra que Jesus quer entrar ali em Samaria e ele sabia que tinha esse obstáculo porque ele era judeu. Então ele vai de encontro a essa mulher que precisa de uma palavra, que precisa de uma transformação, que precisa se sentir amada. E ali ele encontra lugar naquele coração. Ali ele levanta a autoestima daquela mulher. E aquela mulher não quer mais nem saber da água física. Ela recebeu a água viva, a água que transforma. E agora ela quer transbordar. Quem tem encontro com Jesus, transborda. Quem tem encontro com Jesus, quer falar desse amor. Não consegue ficar com essa alegria, com essa esperança, com essa transformação, com essa liberdade, com essa salvação somente para ti. É algo transbordante. Tanto que ali Jesus não fala, olha, agora pega isso que eu te disse e vai lá falar com aqueles homens porque eu preciso entrar na cidade. Não preciso fazer nada disso, não precisou falar nada disso. Apenas ele fez ali com ela a obra, né? Realizou ali uma transformação, fez com que aquela mulher se sentisse amada, entendesse que ainda há esperança para ela. Vamos ler no versículo 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então nem precisou Jesus ir lá ter com eles. Essa mulher foi lá levar boas novas. Essa mulher foi falar para eles a experiência que ela teve. Encontrei um homem que me disse tudo do que eu fiz e revelou o oculto. Porventura não é esse o Cristo? Eles estavam esperando o Cristo. Então aquilo acendeu naqueles homens também uma curiosidade. E aqueles homens foi junto com aquela mulher ter com Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Então é isso que você precisa entender. Quando Satanás usa pessoas para te desprezar, para te humilhar, situações que você está aí presa com o passado, devido a alguma situação que você passou que te prendeu, te paralisou, tudo isso é simplesmente o plano de Satanás para paralisar a sua vida, para que não seja realizada a obra, a missão que Cristo Jesus tem para ti. Então, em nome de Jesus, se levante, mulher, se levante, homem. Creia que existe um Deus poderoso que continua realizando, mas Ele conta contigo. Se levante na presença do Senhor, repreenda Satanás, assim como Jesus fez. Quando Satanás vai ali ter com Jesus para tentá-lo, ele disse para ele, se você é mesmo filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. E Jesus o repreendeu na palavra. A palavra do Senhor também diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Entende isso? Então você precisa repreender. De repente tem algo no seu coração, um sonho, um projeto, é o Senhor que colocou. Ele nos faz nós sonhar com algo que é impossível. Quando Ele coloca no seu coração é porque Ele quer realizar. Então quando você tem isso em seu coração, começa a pensar em fazer, Satanás vem te dizendo, você não pode, você não é capaz. Lembra que fulano disse? Lembra aquela situação que você passou para te paralisar, para que você não vença. Então em nome do Senhor Jesus, confia em Deus, acredita e vai, realiza. E você vai exaltar e glorificar o nome do Senhor, vai sentir uma paz, uma alegria, porque quando estamos na direção certa, há uma alegria muito grande em nosso coração. E não tem nada melhor do que chegar naquele dia dizendo, Senhor, Tu me deu um talento, eu estou trazendo 2, Tu me deu 5 talentos, eu estou trazendo 10, né? Eu multipliquei o que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu sou uma serva útil na Tua presença. Eu posso ser digna de receber de Ti o meu galardão. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.